Glória a Jesus. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. Evangelho segundo escreveu Marcos. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo segundo escreveu Marcos. Vamos começar do capítulo 8. Verso de número 27. Amém? Evangelho segundo escreveu evangelista Marcos, capítulo de número 8. Glória ao nosso Senhor Jesus. Glória ao nosso Senhor Jesus. Glorificamos e exaltamos a Jesus. Verso de número 27. E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizes os homens quem eu sou? E eles responderam: João Batista, e outros Elias, mas outros um dos profetas. E ele lhes disse: Mas vós quem dizes que eu sou? E respondendo Pedro lhe disse: Tu és o Cristo. Verso de número 34. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do evangelho, esse a salvará. Pois que proveitaria o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Capítulo 9, verso de número 2. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, Tiago e João e levou a sós em particular, a um alto monte. Transfigurou-se diante deles, e as suas vestes tornaram-se resplandecentes, em extremos brancas como a neve, tais como nenhum lavadeiro sobre a terra as poderia branquear. E apareceram-lhes Elias e Moisés e falavam com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 cabanas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias, pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Glória. Podeis se assentar glorificando, exaltando, bendizendo. Glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. Bom é nós estarmos na casa do Senhor, louvando, engrandecendo, buscando ao Senhor. Estava ali sentado e me veio ao meu coração aquilo que está escrito em Colossenses, que é uma riqueza de Cristo. As palavras de Deus é uma riqueza, o Espírito Santo é uma riqueza, nós estarmos aqui é uma riqueza. Talvez no dia a dia que nós viemos na quarta, no domingo, na quarta e no domingo, nós não contemplamos o quanto é bom nós estarmos na casa do Senhor. Nós às vezes estamos no automático, mas quando se vem num culto igual esse, nós começamos a sentir a presença do Senhor, começamos a estarmos conectados cada vez mais com Ele, e nós vamos cada vez mais dando valor àquilo que Cristo fez na cruz do Calvário por mim e por você. O que seria de nós se nós não estivermos aqui? O que seria de mim e de você se nós não estivermos aqui? Esta noite mesmo, o evangelista Cleuber esteve lá no meu trabalho, orou por uma pessoa, e é interessante como as pessoas estão ansiosas, como as pessoas estão perdidas, sem saber para onde vai, para que lado vai, de que forma faz, de que jeito faz. Elas sabem, na verdade, que não tem outra forma senão a Cristo, mas não consegue estar liberta, não consegue tirar aquilo que é um véu sobre o rosto, e não consegue entender nem compreender o que é estar na casa do Senhor na sua plenitude, ainda que eles saibam quem é Jesus Cristo. E é interessante que aquilo que o evangelista Marcos está nos dizendo,
quem dizes os homens quem eu sou? Na verdade, Jesus está dizendo, que é que dizes os homens que Jesus era? Ele estava indo para o caminho Cesareia de Filipe. Ele estava fazendo um caminho de mais ou menos 40 quilômetros. Eu imagino Jesus com seus discípulos e olhando para ele e dizendo: quem é que os homens dizem que eu sou? Quem é que os fariseus dizem que eu sou? Quem é que a minha família diz que eu sou? Porque na verdade, em Mateus capítulo 12, vem um menino até Jesus, e ele tinha uma enfermidade não física, mas não de origem natural, mas de origem espiritual. Ele na verdade ele era cego e mudo. E Jesus impõe as suas mãos sobre ele e liberta o menino. E é interessante que os fariseus olham aquilo e dizem que Jesus é o príncipe dos Beelzebus, que é o príncipe dos demônios. Ele estava operando aquilo pelo espírito dos demônios. Então, para os fariseus, eles olhavam para Jesus e via ele como um homem endemoniado. E é interessante que a sua família ficou sabendo disso em Marcos capítulo 3, verso número 22, se não falha a memória. A sua própria família fica sabendo disso e diz que Jesus estava fora de si e queria até mesmo o prender. Então muitas das vezes nós imaginamos e nós olhamos como é que as pessoas podem entender que Jesus está endemoniado e que ele está fora de si. Mas é interessante que para os fariseus ele expulsa demônios pelo espírito de Beelzebu. Para aqueles que estavam mais próximos caminhando com Jesus, ele era um dos profetas. E eles responderam, João Batista e outros, Elias, mas outros, um dos profetas. E as pessoas que estavam longe, distante, achavam que Jesus estava fora de si. Outros achavam que Jesus estava endemoniado. Mas aqueles que estavam mais próximos, que talvez sejam um dos discípulos, dos 70 discípulos que acompanhavam Jesus, olhavam para Jesus e via ele como Elias, Jeremias, ou algum dos profetas. O quem é Jesus para mim e para você? Talvez nós olhamos para Jesus e achamos que ele seja um curandeiro. O mundo olha para Jesus talvez como um curandeiro, ou talvez como um trampolim para a prosperidade. E ainda que Jesus tenha esses bem-estar, cura, sara, transforma, mas ele não é somente isso na minha vida e na sua vida. Ele precisa ser um senhorio no nosso coração. Ele precisa colocar o seu trono ao nosso coração. Porque até mesmo a ética de Jesus, alguns acompanham e olham e vejam, e eles fazem como o Mahatma Gandhi, lá na Índia, ele acompanhou a ética de Jesus e ele teve grande vitória. Porém, em nenhum momento ele admitiu o senhorio de Cristo. Então é muito diferente nós andarmos como uma ética, nós andarmos às vezes como Jesus, mas não aceitar como um senhorio. Nós entrarmos no santo templo, nós se ajoelharmos a Ele, confessarmos Jesus como o nosso único, suficiente Salvador. Porque todo aquele que coloca Jesus no seu coração, ele é guiado, direcionado, dirigido pelo Espírito Santo. Então quando Jesus coloca o Espírito Santo ao meu coração, ao seu coração, ao coração da igreja, nós somos totalmente guiadas e dirigidas pelo Espírito Santo. É por isso que muitas das vezes as pessoas não querem, porque a Bíblia nos diz, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não é somente nós pegarmos aquilo que é moralmente bem
e nós seguirmos aquilo que Jesus escreveu. Ainda que dê certo, como deu certo para Mahatma Gandhi, mas ele não aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador. Em nenhum momento ele se ajoelhou e disse que Jesus era o Senhor do seu coração. Mas a sua igreja, ela aceita e glorifica, exalta Jesus como o único e suficiente Salvador, porque nós colocamos Jesus no centro do nosso coração. Nós começamos a entender o que é ser guiados e direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Ainda que algumas vezes Ele nos direciona para embarcações, para mar revoltos, ventos contrários, mas é para nos moldar conforme a face, a imagem do Filho de Deus. Ele usa isso para que nós venhamos a ser transformados em glória, todos os dias, para que nós venhamos a estar cada vez mais parecido com Cristo. É por isso que nós não desistimos da casa do Senhor. A todo instante nós somos moldados segundo a imagem de Cristo. A todo instante Jesus coloca cada vez mais o seu Espírito Santo no nosso coração, e cada vez mais nós vamos ser moldados segundo a imagem de Cristo para cada um. Jesus, antes mesmo de nós nascermos, Ele já sonhou comigo e com você como é que nós íamos ser. Isso Ele nos usa. Então, a partir do momento em que nós aceitamos a Cristo como o único e suficiente Salvador, Ele nos guia para que nós venhamos a ser cada vez mais parecido com Ele. Então nós não nos importamos somente com a cura. Então nós não nos importamos somente com a prosperidade. Mas sim, nós nos importamos quem é Cristo, quem é Jesus para mim e para você. O Santo é para que habitasse no feito por mãos humanas, mas sim um templo de barro feito por Cristo. Desde o começo, Adão já foi moldado por Deus. E ali Deus assoprou o seu espírito dentro de Adão. Mas infelizmente ele caiu, pecou e foi jogado fora, e ele foi colocado distante da presença de Deus. E até Cristo nós fazíamos como os judeus, eles faziam como os judeus, eles matavam um animalzinho como a representação de Cristo. Mas aí veio Cristo ressurreto. Ele foi ali crucificado na cruz do Calvário como único e suficiente nosso Salvador para fazer com que nós viéssemos a voltar a Deus. Uma reconciliação. Religião é religação a Deus. E nós temos esse Espírito Santo em vaso de barro. É interessante que o barro, quando ele é moldado, quando o oleiro vai até o barro para moldá-lo como um vaso, ele deixa lá de molho na água. E é interessante que muitas das vezes nós temos que esperar a vontade de Deus. Nós temos que esperar aquilo que Deus tem para nós no tempo certo, no momento certo. Nós não atropelamos aquilo que Deus tem para nós. Nós não pegamos com as nossas próprias mãos aquilo que Deus tem para mim e para você. Mas nós esperamos o tempo certo do oleiro ir lá e pegar o barro e colocar na roda, para que ele venha a ser moldado segundo a imagem de Cristo. E ali é interessante que ele coloca no forno. Eu estava vendo um oleiro, na internet, vendo como ele fazia. De volta e meia ele tira aquele vaso do forno e bate na boca do vaso. Se tiver fofo, ele volta novamente no forno. Que isso quer dizer que todas as vezes que Deus tira, para que nós venhamos a ter um fôlego, e Ele bate na boca do nosso vaso, para que nós venhamos a glorificar, exaltar, bendizer, não reclamar, não murmurar, não maldizer, não culpar nem A e nem B, porque é somente Cristo nos moldando conforme a imagem de Deus. E Ele nos coloca novamente no forno, e aquilo é ardente, aquilo vem queimando, para que nós venhamos a ser moldados segundo a vontade de Deus, para o uso próprio. O apóstolo Paulo diz que alguns vasos são de barro,
outros são de pau, outros são de madeira. Tem vários tipos de vasos. Mas nós somos vasos usados para tempo apropriado, para tempos especiais. Então é por isso que o vaso, ele espera o momento certo de ser usado para lugares especiais, para coisas especiais, nas mãos do oleiro perfeito. Deus, ele quer glorificar o nome dele na sua vida. Ele quer colocar cada vez mais o Espírito Santo dentro desse vaso. Ele quer cada vez mais encher esse vaso do seu Espírito Santo, para que ele venha a ser um vaso de honra, para glorificar e exaltar e bendizer o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós passamos para o verso, capítulo 9. Nós entendemos que o próprio Pedro, que diz que Jesus era o Cristo, ele retira Pedro, Tiago e João e vai até o monte. Eu entendo que essa palavra, Jesus está sempre escolhendo alguns. Tinham 12 discípulos, mas ele escolhe Pedro, Tiago e João e leva até o monte para obter experiências com ele. Eu vejo e entendo que Jesus está nos chamando para nós termos cada vez mais experiências sobrenaturais com ele. Pedro teve um entendimento, Pedro teve uma revelação que vem da parte de Cristo, que vem da parte de Deus, que Jesus não era um profeta, Jesus não era Jeremias, não era Elias, não era nenhum dos profetas, mas que ele era o Cristo, o Messias. Mas Jesus pega Pedro, Tiago e João, leva até o monte, se transfigura, para que eles viessem a ter uma experiência com Deus. E Jesus está falando para a igreja há algum tempo já, que ele quer ter experiências sobrenaturais com o seu povo. Já há algum tempo ele está dizendo ao povo: eu quero ter uma experiência sobrenatural com a igreja. Já faz algum tempo que ele está dizendo: olha, igreja, faz algum tempo que eu estou chamando vocês para o monte, mas muitas das vezes vocês estão como os outros 9 discípulos que não sobem até o monte. Aqui o monte não é a representação, o monte literalmente não é na nossa casa, é na casa do Senhor, é onde nós estivermos, nós podemos ter uma experiência com Cristo. Mas Jesus está nos chamando para que nós venhamos se aprofundar cada vez mais nas experiências sobrenaturais com Ele. Ele está nos chamando já faz algum tempo para que a sua igreja venha ter experiências sobrenaturais. Mas muitas das vezes nós somos como aqueles 9 discípulos que não acompanharam, que não tinha uma certa intimidade maior, ainda que nós tínhamos a revelação através de Pedro, mas não uma revelação própria. E nós devemos ter uma revelação própria de quem é Jesus na minha e na sua vida. Ainda que o pastor venha aqui e pregue que Jesus é o único e suficiente Salvador, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, o Consolador, aquele que veio para salvar o mundo, mas nós temos que ter uma experiência particular com Deus. Ele está nos chamando para que a igreja venha ter uma experiência particular. Que nós não venhamos a ser como aqueles 9 discípulos distantes, que fica no cume do monte, mas que nós venhamos a subir junto com Ele, para que nós venhamos a ter uma experiência com Ele. Jesus chama os 3 mais chegados para ir ao monte, para uma experiência sem igual. Jesus está vem chamando há algum tempo a experiência com Ele. Deus quer algo mais profundo, quer revelar algo a nós. Mas mesmo depois da experiência com Deus, nós devemos ter o equilíbrio de ter o conhecimento bíblico e as experiências sobrenaturais com Deus. Porque Pedro, mesmo depois da revelação do capítulo 8, ele equiparou Jesus com Moisés e Elias. Interessante, eu estava lendo essa passagem e veio ao meu coração: como pode um homem que teve a revelação de Cristo no capítulo 8,
Jesus transfigurou, chegou Elias e Moisés, e ali ele, sem saber o que dizia, disse: olha, façamos uma tenda para o Senhor, outra para Elias e outra para Moisés. Elias, que era o representante dos profetas, e Moisés, que era o representante da lei, e ele disse: vamos colocar uma tenda aqui. O mesmo homem que teve a revelação de Cristo, ele estava igualando Moisés e Elias e Jesus. Até que veio uma voz do alto céu e disse: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, a ele ouvi. E talvez eles olharam para aqueles três e disseram: mas quem será? No mesmo instante, Elias e Moisés sumiu e ficou Jesus, para testificar que ele é o único e suficiente Salvador. Talvez nós estamos tendo experiências demais, mas muito pouco conhecimento bíblico. E nós temos que estar navegando isso com equilíbrio, com experiências sobrenaturais, mas também com o conhecimento bíblico, para que nós não venhamos a ter heresias no nosso coração e dizer que Elias é Jesus, ou que algum outro é a equiparação de Jesus. Jesus, ele é o único e suficiente Salvador ao nosso coração. Ele é o nosso Senhor. Ele é quem coloca o seu trono dentro do meu e do seu coração para que nós possamos obedecê-lo. Então nós devemos ter um conhecimento da palavra de Deus, mas também experiências sobrenaturais com o Cristo. E Ele nos mostra quem é que nós devemos obedecer. Interessante que há pessoas que mesmo depois de ter um conhecimento bíblico, de ler a palavra, entender que o único e suficiente Salvador é Jesus, que Ele é aquele que tem olhos e vê, tem mãos e pega, tem pés e andam, tem um coração para te abraçar, tem o Espírito Santo para doar o seu coração, mas mesmo assim fica titubeando a mente em dois pensamentos, fica titubeando a mente em dois pensamentos, não sabendo quem é que serve, quem é que ouve. E é interessante que os fariseus, eles estavam vendo a Jesus, e diz que ele era o príncipe dos Beelzebus, príncipe das trevas. E aí Jesus disse que iria ter perdão para toda e qualquer coisa, mas que não ia ter perdão para aquele que blasfema contra o Espírito Santo. Então, quando nós entendemos e compreendemos quem é Cristo, quem é Espírito Santo, quem é que nós obedecemos, quem é que nós somos, vasos a ser moldados segundo a sua vontade, que nós entendemos que nós devemos negar a si mesmo, tomar a nossa cruz e seguir a Jesus, nós começamos a entender plenamente, espiritualmente e pelo conhecimento bíblico, não somente conhecer Cristo segundo a palavra, mas conhecer a Cristo porque nós temos uma experiência particular com Ele. Porque há muitas pessoas que têm um conhecimento da palavra de Deus, mas que não têm um conhecimento de Cristo no seu coração. Então as duas coisas devem estar andando equiparada. Me lembro agora também, o evangelista me mostrou um áudio esta noite, em que a pessoa faz uma revelação totalmente distorcida, totalmente fora daquilo que é a revelação da palavra de Deus. E é interessante que a outra pessoa pega e acata, aceita, e ali ela começa a ter uma mente distorcida, ela começa a ter ansiedade, pesadelos, conforme aquilo que o inimigo mesmo semeou na mente do ser humano. Então, quando nós temos o conhecimento bíblico, experiências sobrenaturais com Cristo, as pessoas não conseguem nos enganar mais. Nós começamos a entender quem é Cristo na nossa vida, nós começamos a entender
que Elias, Moisés, eram somente profetas, um representante da lei, outro representante dos profetas, mas que eles não eram o Cristo, o Salvador, o nosso Cristo que coloca um trono dentro do nosso coração, para que nós venhamos a ser guiados por Cristo, para que nós venhamos a ser direcionados pelo seu Santo Espírito de Deus. Nós podemos ser filhos de Deus somente quando nós somos direcionados, dirigidos pelo Espírito Santo. Porque muitas das vezes o Espírito Santo nos diz, vai para a direita, e nós vamos para a esquerda. O Espírito Santo nos diz, vai para tal lugar, mas nós fazemos como Jonas, vamos para outro lugar totalmente contrário, segundo a vontade de Deus. Nós falamos que Jesus tem um trono dentro do nosso coração quando nós obedecemos, quando nós nos colocamos e nos humilhamos diante da sua potente mão, para que nós venhamos a ser servos, sábios diante da sua presença. Para que Deus não precise trabalhar o homem dentro de um peixe grande e vomitá-lo, para que ele possa entender o que é ser direcionado pelo Santo Espírito de Deus. Como nós dissemos no louvor, nós não temos mais sonhos naturalmente, porque o vaso ele foi tirado fora daquilo que era o paraíso, e o vaso ficou vazio. O vaso só se encheu quando o Espírito Santo entrou dentro dos nossos corações, e ali entrou uma riqueza de Cristo, para que nós não venhamos mais viver, mas Cristo viver em nós. Cristo é quem tem que reinar sobre os nossos corações, para que nós sejamos direcionados, dirigidos por Ele, em toda e qualquer instante, situação da nossa vida. E toda situação que nós, quando nós aceitamos a Cristo, quando nós sabemos que Cristo é no nosso coração, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, quando Ele retira nós dentro do forno, nós louvamos, nós engrandecemos, nós o buscamos novamente, porque a situação não vai dizer o que é Cristo na minha vida, porque nada pode me separar do amor de Cristo. A espada, a nudez, a fome, a perseguição, nada pode nos separar, nada pode separar a igreja do amor de Cristo aos nossos corações. Em nada nós nos separamos de Cristo, quando nós obedecemos a sua palavra, quando nós entendemos a sua vontade para o nosso ser. Ele vai semear sonhos aos nossos corações, mas sonhos novos, não aqueles sonhos que nós sonhávamos quando nós estávamos sem o Espírito Santo dentro do nosso coração, porque aquilo era sonho carnais, aquilo era sonho de humanos, aquilo era sabedoria humana, que é terrena, diabólica. Mas quando Cristo coloca o seu Espírito Santo ao nosso coração, a sabedoria de Cristo entra dentro do nosso coração, e aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, é isso que Ele tem preparado para aqueles que o amam. É isso que Ele tem preparado para aqueles que o amam. Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e ainda não subiu ao coração, mas que Ele vai semear esses sonhos novamente ao seu coração, para que nós sejamos alinhados com a sua vontade, com o seu querer. Ele vai cumprir a promessa que Ele fez aos nossos corações. Ele vai cumprir a promessa que Ele fez aos nossos corações, porque Ele não mente, e Ele não volta atrás na sua palavra, a sua palavra nunca volta vazia. Ele vai cumprir a sua promessa que Ele fez ao seu coração. Mas quando nós obedecermos e dizermos que o Senhor é o Cristo no meu coração, eu nego a mim mesmo, eu não tenho mais esse sonho que era humano, que era terreno, que era diabólico, que aquilo que partia da nossa humanidade não pode chegar a Deus, mas aquilo que Deus semeou ao coração, assim como semeou ao coração de José. Se ele quisesse, se alguém perguntasse para José, o que é que você quer ser? Eu quero ser aqui
capataz do meu pai, eu vou ficar aqui cuidando das ovelhas do meu pai, aqui do terreno do meu pai. E era coisa grandiosa. Mas Deus tinha muito mais além do que José sonhou ou pediu. Deus tinha muito mais além, mas em nenhum momento José negou a Cristo. Em nenhum momento José voltou atrás. Em nenhum momento nós vemos José murmurando. Em nenhum momento nós vemos José reclamando. Em nenhum momento nós vemos José querendo voltar para trás. Mas cada vez mais Jesus ia semeando, Deus ia semeando ao seu coração o sonho que ele teve. Eu acredito que todas as vezes que ele ia orar e buscar, Deus contemplava o seu coração, Deus colocava novamente a sua mente aquilo que Deus sonhou para ele, que era ser governador do Egito. Mas chegou um momento em que ele não estava aguentando mais. E ele fala para um copeiro que ele chegasse lá e falasse para o faraó. É interessante que muitas das vezes nós não estamos aguentando mais a pressão. Algumas vezes nós não estamos aguentando mais a fornalha. Algumas vezes nós não estamos aguentando mais o funil de Deus. Mas Deus vai nos dar fortaleza no nosso coração. Ele vai nos ajudar a chegar até o fim. Ele vai semear ao nosso coração para que nós venhamos a chegar até o fim. Ali, Faraó e o copeiro se esqueceu. Mas chegou um momento certo em dele ser exaltado, dele ser buscado, de Deus ir lá e buscar ele para ele ser usado como ferramenta de Deus na terra, literalmente na terra, porque o Egito ali era um mundo antigo, naquelas regiões, e o Egito, ele matou a fome praticamente do mundo inteiro. É interessante como Deus tem algo muito maior daquilo que nós pedimos ou pensamos para a glória dele. Tudo é isso que você está pensando é pouco, é pequeno, perto daquilo que Cristo pode fazer por mim e por você. Mas basta nós obedecermos, continuarmos sendo guiados, direcionados, dirigidos, louvando, engrandecendo, buscando a face de Deus, tendo experiências com Deus, lendo a sua palavra, porque se nós não se alimentarmos no nosso homem interior, vai chegar um momento em que nós vamos sucumbir. Vai chegar um momento em que nós vamos sucumbir, porque nós vamos ser homens carnais, e não mais homens espirituais, e nem mulheres espirituais. É por isso que Cristo está nos chamando para que nós venhamos ao alto do monte e termos experiências com Ele, para que nós venhamos a ver a sua face resplandecente, para que nós venhamos a ter o Espírito Santo nos guiando, nos direcionando, nos revelando, dando visão, fazendo com que nós venhamos a ser fortalecidos no nosso homem interior, para que nós venhamos a continuar na caminhada. A caminhada é longa, grande, porém todo instante nós temos que comer aquele pãozinho que Elias comeu. Somente pode vir do céu aquele pãozinho que ele comeu para andar 40 dias e 40 noites. Algo sobrenatural de Deus veio sobre a vida dele no instante em que ele mais precisava. O pão do céu o alcançou, a água da vida o alcançou. Ele comeu e bebeu e andou 40 dias e 40 noites sem parar. Somente algo espiritual nas nossas vidas, para que nós venhamos a continuar na nossa caminhada, para que nós não venhamos a olhar para trás, para que Deus venha se agradar da nossa alma, a ser servos obedientes diante da sua presença. Vamos se colocar de pé, irmãos, glorificando e exaltando a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, somente o Senhor pode fortalecer o homem, Pai. Somente o Senhor pode nos fortalecer no nosso homem interior. Somente o Senhor, Papai querido, pode nos dar experiências sobrenaturais na Tua presença, Jesus.
Somente o Senhor, papai querido, pode fazer com que o véu do entendimento seja descoberto, Pai. Pai querido, a revelação, papai querido, tem que partir de duas fases, ó Pai. De tirar as escamas dos meus olhos, papai querido, que o Senhor venha tirar também, papai querido, o véu que está no vaso, Senhor. Meu Deus, então, em nome de Jesus, que esta noite, meu Senhor, o Senhor possa, papai querido, colocar ao nosso coração que o Senhor é o único e suficiente Salvador do nosso coração. Ainda, papai querido, que o Senhor revelou ao Pedro, papai querido, no capítulo 8 de Marcos, Senhor. No capítulo 9, ele titubeou novamente e equiparou o Senhor com Elias, Jeremias, ou com qualquer outro profeta novamente, papai. Mas veio uma voz do céu, meu Senhor da glória, e disse: esse é o meu filho amado, a ele, em quem eu me comprazo e tenho alegria, a ele ouvi. Meu Deus, então, em nome de Jesus, através do conhecimento, através daquilo que o Senhor mandou os teus profetas, os teus discípulos, os teus apóstolos, ó Pai querido, escreverem na tua palavra, 66 livros, papai querido, que o Senhor possa, meu Senhor, abrir o nosso entendimento para que nós venhamos a ter também um conhecimento da tua poderosa palavra, meu Senhor. Todos os dias, ó Pai querido, nós devemos cada vez mais se aprofundar na tua poderosa palavra, meu Jesus, para que nós venhamos a ter cada vez mais, meu Senhor da glória, experiências espirituais, para que nós possamos, meu Senhor, continuar nessa caminhada. Eu creio e eu acredito, meu Senhor da glória, que o Senhor está enviando o pãozinho do céu esta noite. Ah, meu Senhor da glória, então em nome de Jesus, ó Pai, é um pãozinho, papai querido, que homem nenhum pode fazer, mas o Senhor pode fazer, papai querido, aí no céu e mandar aos nossos corações, para que nós venhamos a comer, ó Pai querido. Então em nome de Jesus, a tua poderosa palavra diz que aquele que come do pão, ó Pai, nunca mais, ó Pai querido, vai ter fome, meu Senhor. Aquele que bebe, papai querido, da sua água, meu Jesus, nunca mais terá sede. Então, Deus eterno e Deus todo-poderoso, é experiências espirituais que vai saciar a nossa fome espiritual, meu Senhor. Deus eterno e Deus todo-poderoso, a todo instante, meu Senhor da glória, as heresias estão querendo colocar o nosso coração, a nossa mente, coisas distantes, papai querido, que está na tua poderosa palavra. Tu não é, papai querido, meu Senhor da glória, a bênção de Deus, mas o Deus da bênção, Pai. Nós não queremos somente, papai querido, as bênçãos que vêm do Senhor, mas nós queremos o Deus das bênçãos aos nossos corações, às nossas mentes, para que nós possamos saciar, meu Senhor da glória, a nossa fome espiritual, meu Senhor da glória, e que nós também possamos, meu Senhor da glória, cumprir a tua palavra aqui nesta terra, porque eu sei, papai querido, que o Senhor tem promessas tremendas para cada um que aqui está. Meu Deus, então em nome de Jesus, meu Senhor da glória, que o Senhor possa, meu Deus e meu Pai, e eu creio que o Senhor vai cumprir cada promessa que o Senhor fez para a sua filha e para o seu filho. Deus eterno e Deus todo-poderoso, em nome de Jesus abençoa, papai querido, as famílias que aqui estão representadas. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que às vezes nós somos como aquele homem que levou o seu filho possesso, meu Deus e meu Pai. Ah, meu Deus, nós cremos, mas nos ajuda a crer cada vez mais, Senhor. Às vezes nós titubeamos, às vezes nós oscilamos, ó Pai. Às vezes nós estamos lá em cima, às vezes nós estamos lá embaixo, mas esta noite, papai querido, nós admitimos, ó Pai querido, esta oscilação, meu Deus. Ah, meu Senhor da glória, então como aquele pai que chegou até Jesus Cristo e disse: eu creio, mas me ajuda a crer. Que esta noite, meu Senhor da glória, ajuda-nos a crer cada vez mais, Senhor. Ajuda-nos a crer, meu Senhor da glória, na tua poderosa palavra e naquilo que o Senhor falou ao nosso coração, meu Deus. Porque algumas vezes parece que nós entramos dentro de uma fornalha, dentro de um funil, meu Deus e meu Pai, somente o Senhor para fazer com que nós venhamos a continuar na caminhada. Porque muitas das vezes o Senhor não nos arranca, papai querido, do vento contrário, mas o Senhor nos ajuda e nos fortalece nesse vento contrário, meu Senhor. Então, em nome de Jesus, ó Pai, que esta noite o Senhor possa dar um entendimento, Senhor,
da tua poderosa palavra e aprofundando-nos na sua revelação, em nome de Jesus, amém e amém. As palmas louvam ao Senhor.